Boa tarde, sejam bem-vindos, caros colegas do sexto ano. Mais uma aula de Geografia com o professor Alfredo Luiz. Hoje, nossa aula é sobre as transformações das paisagens naturais e artificiais, mais especificamente sobre Teresina. Na aula anterior, a gente falou sobre essas mudanças das paisagens, não é isso? A nível de Brasil. Então, o que é uma paisagem? A gente viu na teoria que paisagem é tudo aquilo que minha percepção consegue ver. Tudo que eu olho e vejo, formado pelos aspectos naturais e artificiais. Peguei parte aqui do rio, não é isso? Do rio Puti, mostrando a vegetação, ainda em Teresina, que é natural. E do outro lado, a gente pegou aqui a parte da Puticabana, também parte do rio, né? Isso só que não está vendo por parte dessa vegetação aqui, que é aqui da ciliar do rio, e do outro lado a quantidade de prédios. Então nós vamos compreender, tá certo? Quais foram as atividades que fizeram essas transformações nas paisagens de Teresina. Mas para isso, a gente vai ver agora um pouco de conceito. Então, essa mudança da paisagem, nós estamos falando especificamente da urbanização. Nós falamos em aulas anteriores do setor primário, não é isso? Que era a zona rural. Agora nós estamos falando da urbanização, que vai estar dentro desse contexto. Então, o que é a urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em população, ou seja, o número absoluto da população que vai aumentando, quanto a extensão. Ou seja, ela pode ser essa extensão, esse crescimento pode ser horizontal, que é o caso mais forte de Teresina. A Teresina se concentrou entre os dois rios, se expandiu para a zona sul no primeiro momento, depois se expandiu para a zona norte e expandiu para a zona leste. E dentro desse contexto, em algumas áreas que nós chamamos de cidade formal, de melhor infraestrutura e poder aquisitivo, houve um crescimento vertical, ou seja, a quantidade de prédios que vai aumentando. Como é que é esse processo? O espaço rural transforma-se em espaço urbano. Se a gente pega a Teresina após o rio Puti, ali onde é o São Cristóvão, onde é o Joque, ali tudo era zona rural. Então ali foi a transformação do espaço rural em espaço urbano. Ali era chácara. Ali você tinha ainda calha do rio. Por isso que aquele problema, quando chove, alaga aquela região toda ali, Avenida Kennedy, aquela coisa toda. E Teresina ainda continua entre as capitais com a maior zona rural. Então o crescimento da cidade ela vai saindo, vai o quê? Transformando o espaço que é rural em urbano. Como esse crescimento ele se dá de forma exagerada, que chama de macrocefalia urbana, crescimento sem infraestrutura, aí nós podemos encontrar dentro da cidade a parte formal, aquela com boa infraestrutura, e a cidade informal que não tem essa infraestrutura. Aí, para a gente compreender essa expansão da cidade, a gente tem que ir para saber qual a função da cidade. A cidade tem várias funções. Teresina foi uma cidade planejada com a função administrativa, mas ela não vai ficar só nisso aí. Então ela vai ter o que? Os setores da economia. Então, como a gente já viu, né, isso, setores, você tem o primário que vai ser desenvolvido, a agricultura, a pecuária, a silvicultura, a pesca, aquele extrativismo que nós falamos. Nas cidades vai bater quem? O secundário. E aqui no caso nós temos as indústrias transformadoras, que pega essa matéria-prima lá da zona rural, traz para a cidade e transforma. Aqui nós vamos ter produção de energia, nós vamos ter produção de água, não é isso? Aí a atividade econômica forte é a construção civil e obras públicas, tá certo? E também o setor terciário, que nós chamamos do comércio, de transporte, saúde, educação, banco, prestação de serviços como um todo, não é isso? Teresina é uma cidade, uma capital, que ela tem a função mais administrativa. Não é à toa que a maioria dos seus funcionários são funcionários públicos ou do estado ou do município. E como ela não é industrializada, o setor industrializado é pouco, para onde é que vai essa população? O setor terciário. Por isso que a maioria da população trabalha no setor terciário. E aqui está Teresina, que foi a primeira capital do país a ser planejada, ainda no período colonial. Aqui está a planta, tá certo? A gente já falou, né? Lá nós estávamos trabalhando sobre cartografia, que era como era que era parte dos elementos, não é isso? De um mapa, o que era uma carta. A carta é quando é feito para as cidades. Então está aqui, 1822. Então isso aqui é uma relíquia. Aqui eu tenho ó, o rio Parnaíba. Aqui do outro lado do Amachê, não está vendo direitinho essa parte aqui, ó, seria o rio Puti. Então Teresina foi aonde era lá na vila Puti, foi planejado, não é isso? Pela coroa portuguesa para trazer Teresina para criar uma nova capital que ficasse no centro do estado. E nossa capital até então era
Poeiras, que estava no semiárido, no sertão, não tinha interligação. A outra cidade que era forte no período era Parnaíba. Quando você fez Teresina, utiliza-se quem? O rio como um corredor, como o rio o quê? Como meio de transporte entre Teresina e Parnaíba, e que Parnaíba, tudo que necessitava, ia para o Maranhão e Caxias comprar. Então ela é a primeira capital planejada. Olha como é planejado. Tudo quadradozinho, parece uma dama, uma coisa de xadrez, não é isso? Por quê? Porque aqui era uma cidade formal. Ela foi planejada, onde é o Marco Teresina. Você vai ali, você tem a Praça da Bandeira, você tem a igreja, de um lado você tem o mercado, do outro você tem a prefeitura, tá certo? Então ali foi tudo uma coisa planejada. Só que essa cidade se expandiu. Então essa organização, ela vai se expandindo como foi de forma desordenada, ela não vai ser dentro como era o início. Você pega o centro Teresina, ele é todo estilo de uma casa, tudo direitinho, dentro bem organizadozinho, para o período. Quando a gente pega a expansão, está aqui Teresina, ó. Você já tem as grandes avenidas, você já tem a verticalização da cidade, ao tanto que se ampliou. E aí, como foi que deu essa expansão? Lembrar, quando ele falou das atividades econômicas, Teresina, a sua expansão se dá dentro do contexto do setor terciário. Ou seja, a cidade cresceu exagerado, você não tem habitação para todo mundo e ela começa a crescer nesse sentido. Outro projeto aqui, olha, que está dando tudo direitinho. Teresina e suas regiões. Eu tenho o Rio Parnaíba, ó, que vai lá. Eu tenho aqui o Rio Puti. No centro eu tinha, ó, a capital onde foi planejada. Posteriormente, ela vai para Santa Maria da Cotíbia, ó, passa aqui a ponte, o encontro do rio cresce para lá, ela vem para a Zona Leste. Mas a primeira parte que é expandida a cidade vai ser no sul. Então, na região sul, com a criação de quem? Lá do conjunto habitacional do Parque Piauí. E aí o que é que o Estado faz? O governo, que a gente fala dizendo melhor, tanto nível municipal estadual, ele coloca esses conjuntos habitacional bem distantes, para aquela população de poder aquisitivo mais baixo. Então a cidade vai se expandindo e você cria um espaço, um vácuo entre a cidade formal que foi planejada e esse bairro. E ali ele é carente de quê? De infraestrutura. Por isso que quando você chega nas zonas distantes, ele chama de periferia, é carente de infraestrutura. Nunca é produzido dentro dessa parte formal. Por quê? Porque o poder aquisitivo da população é menor. E é um jogo de interesse que a gente chama de especulação imobiliária do pessoal que está no poder para que esses conjuntos fiquem distantes e suas terras fiquem entre a cidade e esse bairro, para que o Estado, a nível municipal, estadual e federal, leve infraestrutura como que asfalto, calçamento, energia, água potável e tudo para ele se valorizar. Então tá aqui, ó, o mapa mostrando direitinho como era Teresina, tá certo? Com a sua expansão pós-Rio Puti, vai aqui, ó, Zona Leste, aqui, toda decorrência de infraestrutura. Lembra direitinho aqui pra gente, a gente tem o Aldebaran Sul. Então o Aldebaran ele veio e ficou mais afastado. Entre ele ficou quem? Ficou ali o Álvares Verde, não é isso? Um conjunto e que ainda era carente de infraestrutura. Nessa região ali toda de estrada, mas aí fizeram uma avenida, fizeram a iluminação pública, por quê? Para chegar até uma área onde o tipo de habitação é de gente de um poder aquisitivo maior. No meio ficou quem? O Santa Bárbara. Em vez de resolver alguns problemas de Santa Bárbara, como energia, água, o calçamento, o próprio asfalto, que é o saneamento básico com água potável, esgoto, não. Ele passou ao lado para servir lá na frente, que é o pessoal de poder aquisitivo maior. E essa cidade de Teresina, como qualquer cidade brasileira, ela tem alguns avanços em alguma área e tem alguns entraves. Então é o que a gente chama de cidade formal e cidade informal. O que seria essa cidade formal? Esse é dois grandes projetos que está sendo construído em Teresina. E esse daqui, que vai estar construindo agora, vai ser ali perto do Mercado do Peixe. Eles estão fazendo um viaduto na BR-343 para ter acesso. Quem vem da BR-316 do sul do estado, passa ali pela rodoviária, não é isso? Chega ali no Mercado do Peixe e vem pela ladeira do Uruguai. Mas você tem um problema grande como? Ali quando você sai do centro e que você vai para o Grande Liceu. Então nós vamos ter essa aqui que vai fazer a mudança. O viaduto em cima liga a BR-316, vendo lá do sul, do lado da rodoviária, no sentido
ali da ladeira do Uruguai. E aqui embaixo vai ser uma via que vai circular para fazer a ligação entre o centro com a parte do Grande Liceu. Essa outra aqui também faz parte da BR, agora a 343, também na ladeira do Uruguai, que vai ligar quem vem aqui do sentido de Altos, não é isso? Quem vem de Parnaíba para chegar ao centro. Mas você tem aquela rótula ali da ladeira do Uruguai, que quem sai daqui dessa parte da Zona Leste para em sentido de Seu. Então está criando uma infraestrutura, ó, a demanda necessária de quê? De a grande cidade e com infraestrutura. Mas em contrapartida, nesse local da expansão da cidade, você ainda vai encontrar os grandes problemas que nós já falamos aqui diversas vezes. Ainda carente, ó, de infraestrutura. A primeira que vê aqui é o saneamento básico. Olha aqui a água, o esgoto a céu aberto. Lembra da aula anterior que a gente falou do sanear, a necessidade? Aqui nem uma rua você não pode ter. Aqui você tem dificuldade até de ter um endereço, de você ter um CEP. Aqui a carência aqui, certo? Essa é a Teresina nas suas paisagens, a partir da sua expansão pelo setor imobiliário, pelo crescimento, tá certo? Até a próxima aula e tchau.